O número de casos confirmados da doença do coronavírus de 2019 chegou a 100.331.000, com 2.160.000 mortes, 1 milhão no continente americano. Mais de 72 milhões de pacientes se recuperaram, mais de 25 milhões e meio apresentam sintomas leves e mais de 110 mil estão em estado grave. A taxa de mortalidade dos casos encerrados está em 3%. Em outra marca trágica, o Reino Unido ultrapassou as 100 mil mortes. É o quinto país em número absoluto de mortes, depois dos Estados Unidos, do Brasil, da Índia e do México, e o quarto em mortes por habitante, depois da Bélgica, da Eslovênia e da República Tcheca. O que explica este número de mortes no Reino Unido? Uma população com 30% de obesos e grande número de idosos, um confinamento tardio na primeira onda, uma reabertura caótica, um sistema de testagem e rastreamento do vírus que fracassou e que o Brasil nunca teve, o grande número de viajantes num país de grande diversidade étnica, especialmente em Londres, a concentração populacional em zonas urbanas e a pressão para reabrir a economia antes da hora. O governo britânico vai impor uma quarentena obrigatória a quem chegar do exterior. Ainda não está decidido se a medida se aplicará a todos ou apenas a quem chegar de países de alto risco, no caso hoje de Portugal e os países da América do Sul e do sul da África. No Brasil, a média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu pelo quarto dia seguido, desta vez para 1.058, é a maior em 5 meses e meio. Mais 1.206 mortes e 63.626 casos novos foram notificados nesta terça-feira, elevando o total desde o início da pandemia para 218.918 óbitos e quase 9 milhões de casos confirmados. A média diária de casos novos dos últimos 7 dias está em 51.550. O Amazonas teve o maior número de mortes num dia até agora, 192. São Paulo registrou os 3 primeiros casos da mutação do vírus associada à nova onda de contaminação em Manaus. A empresa transnacional White Martins, única fabricante de oxigênio do estado do Amazonas, chegou ao limite da capacidade de fornecimento à capital. Cerca de 80 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora em 65 países, 981 mil no Brasil. No mundo inteiro, 6.150.000 pessoas já receberam as 2 doses. Em Israel, 44,7% receberam a primeira dose e 15% as 2 doses. Na primeira semana depois de receber a segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech, só 20 de 128 mil pessoas pegaram a doença. Israel já está vacinando adolescentes de 16 a 18 anos. Nos Estados Unidos, 23 milhões já receberam uma dose, 7,1% da população. O presidente Joe Biden anunciou a intenção de comprar mais 200 milhões de doses de vacinas para imunizar até setembro 300 milhões de pessoas. Biden prometia vacinar 1 milhão de pessoas por dia, agora a meta subiu para 1,5 milhão. Os Estados Unidos se aproximam de 26 milhões de casos confirmados até agora e sofreram mais de 425 mil mortes. Nesta terça-feira foram registrados mais 151 mil casos novos e 4.205 mortes. Diante da escassez de vacinas na União Europeia, a Alemanha está pressionando a Comissão Europeia a autorizar os países membros a proibir a exportação de vacinas produzidas no país. O presidente do Conselho Científico da França, Jean-François Delfraissy, advertiu que a impressão de estabilidade é enganosa. 8 a 9% dos casos novos são atribuídos à mutação do vírus identificada na Inglaterra. A França está sob toque de recolher das 6 da tarde às 6 da manhã. O governo francês estuda impor um terceiro confinamento. As associações empresariais imploram ao governo para que mantenha o comércio aberto, mas os infectologistas estão convencidos de que meias medidas não funcionam. A estratégia de mitigação fracassou. A Holanda enfrentou 3 noites de violentos protestos contra o confinamento e o toque de recolher noturno. A última noite foi mais calma. A Indonésia chegou a 1 milhão de casos confirmados e seus hospitais estão perto do limite.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, uma das líderes de maior sucesso no combate à pandemia, vai manter o país fechado na maior parte do ano, mas pode fazer acordos com a Austrália e outros países do Oceano Pacífico. Em resposta ao ditador chinês Xi Jinping, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, declarou que o multilateralismo exige transparência numa crítica à atitude do regime comunista da China, que escondeu a Covid-19 durante pelo menos um mês, negando ao resto do mundo informações para controlar a epidemia. O laboratório Regeneron anunciou o sucesso de seu medicamento baseado em anticorpos monoclonais. Foi o tratamento feito pelo ex-presidente Donald Trump. O estudo examinou 400 pacientes. A plitidepsina, usada no tratamento da leucemia, conseguiu bloquear a multiplicação do coronavírus em experiências com cobaias em laboratório. 45 dos 50 senadores do Partido Republicano apoiaram uma moção considerando inconstitucional o processo de impeachment contra Donald Trump, agora que ele não é mais presidente. Como serão necessários os votos de pelo menos 17 republicanos para condenar Trump, é provável que o presidente criminoso e golpista escape mais uma vez, mas o procurador de Nova York, Cyrus Vance, vai levar à frente as denúncias contra Trump e a família. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, aumentou de 5,2% para 5,5% a expectativa de crescimento para a economia mundial neste ano por causa da vacinação e dos planos de estímulo. Para o Brasil, a previsão é que tenha caído 4,5% em 2020, a economia tenha caído 4,5% em 2020, cresça 3,6% neste ano, 0,8 ponto percentual acima da previsão anterior, e 2,6% em 2022, 0,3% acima da estimativa anterior. América Latina, a região mais desigual do mundo, com 80 milhões de miseráveis, foi também a região que mais sofreu economicamente com a pandemia, fruto especialmente da incompetência dos governos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.